alegre e muito animada com o que vamos ter aqui hoje. Seja muito bem-vindo a mais um podcast Como Vai Você? Uma proposta que nós temos aqui, eu, Manu Hayashi, eu, Paulo Nassif, de lhe trazer um bate-papo que lhe ajude a viver melhor. Eu costumo dizer que eu sou uma pessoa que realmente é mimada e amada por Deus. E porque eu nem mereço um amor tão grande quanto esse, mas com certeza é esse amor que me faz ser uma pessoa que ama tanta vida, que é tão feliz, que tem saúde, que recebe tantos benefícios vindo deles, mesmo, como eu disse, não merecendo. E por isso hoje eu estou radiante, porque o nosso assunto hoje aqui é fé. Porque para mim, viver melhor é viver com fé. Como vai você, Dr. Nassif? Concorda comigo que para viver bem tem que ter fé? Claro que eu concordo, isso é fundamental. E como vai você, Manu? Eu estou muito bem, feliz de estar com vocês. E aí, já vou apresentar o nosso convidado, porque para falar sobre esse assunto, hoje nós temos a honra de ter conosco esse meu amigo de longa data, que é meu pastor querido também, né? E que muitas vezes esteve comigo e que já passou por nem tão poucas, mas a maioria delas boas, né? Seja muito bem-vindo, Adoniran Melo. Opa, muito obrigado. E como estão vocês dois? Eu estou muito bem, pastor, e muito feliz com a sua presença aqui. Exatamente. Eu tenho certeza feliz. que todos que nos ouvem, nos assistem, vão aprender muito, vão sair daqui muito enriquecidos, e é um prazer enorme para mim ter você aqui. Muito obrigado. É uma conquista para nós. Mas é bastante difícil descrever esse cara aqui. Primeira coisa é que ele é pastor da área de pessoas com deficiência. Isso. Na Primeira Igreja Batista de Curitiba. Mas esse não é o único talento dele. Vindo do interior do Pará, ele brinca que ele é VIP, vindo do interior do Pará, né? Ele sofre demais com o nosso frio. Isso é verdade. E ele é desenhista, ele é um artista, ele é ator, ele é radialista, os talentos não param. E um grande estudioso e pregador da palavra de Deus. Tá bom esse resumo? Tá ótimo. Acho que você foi até boa comigo. Generosa. Muito obrigado, muito obrigado. Que bom, que bom. Então, vamos falar sobre fé? Com certeza. Nós reservamos aqui esse espaço, através do bate-papo, para trazer realmente a dica para as pessoas de como que elas fazem para viver melhor. E essa é a minha pergunta. Como que a fé nos faz viver melhor? Como é que a fé nos dá a oportunidade de ter uma vida melhor? Que pergunta boa, Olha, essa pergunta aí eu acho que merece um prêmio. Essa é para você responder. Essa merece um prêmio. Quando nós pensamos em fé, no Antigo Testamento, a fé, ela está conectada, intimamente conectada a ações. Tanto que existe um texto de Hebreus capítulo 11 que vai trazer o retrato dessas ações que algumas pessoas tiveram. Quando nós vamos para o Novo Testamento, a fé me parece que tem um tom diferente, sabe? Ela começa a sair desse âmbito das ações, não deixar e abandonar. Não me enlouquece. Hebreus está no Novo Testamento, mas relata pessoas do Velho. Do Velho Testamento. A galeria da fé. Relatando pessoas do Velho. Exatamente. Ali tem várias pessoas do Velho Testamento que viveram pela fé. Vale a pena você ler esse texto. Pela fé, Abraão, pela fé. É muito legal. Mesmo. Esse texto é muito, muito legal. Porque você vê as ações que essas pessoas tiveram, ações de fé. Isso é muito bacana. Mas aí a gente vai para Tiago, que é um outro livro da Bíblia, está no Novo Testamento também. E esse Tiago, ele é irmão de Jesus. Isso é uma curiosidade à parte, né? Sim. Ele é irmão de Jesus. E aí ele aponta no capítulo 2 uma fé que remete ao Antigo Testamento, mas que traz um tempero a mais ali.
de você também focar em algo que você ainda não consegue vislumbrar, como lá em Hebreus diz, no versículo 1, mas você precisa, como se estivesse colocando sementes ali todo dia de forma prática. Então, essa ideia de fé em toda a Bíblia é como se fosse uma aeronave. Vamos pensar aí num avião. Se você tem uma aeronave só com uma asa, não consegue alçar voo. Você precisa das duas asas. Não tem equilíbrio. Tem que ter esse equilíbrio. Então, a obra e a prática dessa fé, que vamos chamar de uma fé racional, lógica, que você consegue visualizar as coisas, os teus sonhos, os teus objetivos, e você visualiza e começa então a buscar essa fé para que ela se materialize diante dos teus olhos. Isso tudo está lá, na Bíblia. Então a fé, ela faz parte da nossa vida. Algumas pessoas dizem que fé é um estilo de vida. Não, fé, ela é a própria vida. Porque o justo, a Bíblia diz, vive pela fé. Então nós vivemos por causa da existência da nossa fé. A nossa fé, ela nos impulsiona. E aí existem centenas de variantes, né? Eu, por exemplo, a minha fé, ela vai na direção de Deus, na direção do sobrenatural. Mas existem pessoas que têm fé nelas mesmas. Existem pessoas que têm fé no trabalho, pessoas que têm fé na educação, pessoas que têm fé em diversas coisas. Em outras pessoas. Outras pessoas, em habilidades que elas vão desenvolvendo. Nossa, como eu sou bom nisso. Hoje nas tecnologias, nas tecnologias, nas máquinas. Então, a fé, ela tem essas ramificações. Só que eu diria que a base da fé, para que você tenha uma qualidade de vida que realmente te faça se sentir alegre e, de certa forma, até prazer na sua vida, é você olhar para o alto e saber que tem alguém que está cuidando de você, que está te conduzindo, que está te ensinando, que está trabalhando para que você seja todo dia uma pessoa melhor. E ainda tem mais. Quando eu leio esse texto de Hebreus que eu citei no capítulo 11, o versículo 6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. E aí eu olho para esse texto e eu sou vislumbrado com essa afirmação que se você quer se aproximar de Deus, você precisa viver fé, estar na fé, praticar a fé. Eu faço uma pergunta: e Deus tem fé em quê? Essa é boa, né, Nassif? E Deus tem fé em quê? Para mim, Deus tem fé em pelo menos 3 coisas diferentes. Primeiro, Deus tem fé na humanidade. Por isso ele enviou o seu Filho ao mundo, porque ele crê que eu posso crer nele. Os nossos ouvintes podem decidir por crer nele. Outras pessoas podem crer nele e mudar o seu mundo, o seu ambiente, o lugar onde elas se localizam. Eu creio que Deus tem fé também em lugares, em ambientes, em locais que as pessoas estão fazendo coisas boas para abençoar a vida de outras. Tudo bem que são as pessoas reunidas ali para manifestar, praticar, revelar essa fé. Uma comunidade. Então. Uma comunidade. Vamos pensar assim, que é onde as pessoas se reúnem para partilhar essa fé e nessa reunião dessa comunidade de fé, elas conseguem fazer a diferença. E por último, eu creio que Deus tem fé na nossa própria individualidade, porque vocês sabem que cada um de nós é único. Apesar das nossas semelhanças, temos muitas por sinal, mas cada um de nós tem aquilo que nós chamamos de subjetividade, né? Uma forma diferenciada de enxergar o mundo, de ler, de interpretá-lo. Então eu não vou interpretar a fé da forma que o Nassif interpreta. Eu não vou interpretar a fé da forma que você, Manu, interpreta. Cada um de nós terá uma experiência muito, muito, muito particular com essa ideia de fé, esse conceito de fé. Por quê? Nós somos constituídos por experiências.
Então a experiência que a minha mãe, que a minha avó, com os meus tios, com os meus primos, com os meus colegas de escola, com os meus professores, que as pessoas que passaram pela minha vida me ajudaram a construir, não são as mesmas pessoas que passaram na vida de vocês. Com certeza. Então, o conceito de fé, assim como outros conceitos, eles são extremamente relativos nesse sentido, mas existe uma ponta que nós conseguimos enxergar aí, que é essa necessidade que o ser humano tem de ter fé. Um texto de Eclesiastes, capítulo 3, e curiosamente esse capítulo fala sobre o tempo, mas no final do capítulo diz assim: Deus plantou no coração de cada ser humano uma ansiedade, um desejo pela eternidade. Em outras palavras, uma necessidade de fé, de crer em algo. E essa necessidade pode ser suprida, no meu ponto de vista, apenas em Deus. Uau! Eu quero que todos percebam que em uma pergunta nós aprendemos tanto. Nós tínhamos 10, vamos ter que trazê-lo aqui umas 10 vezes. Várias vezes. Porque, olha, amém. Mas, assim, pastor, nem tudo é uma maravilha. Não. Há dias em que a gente passa por momentos difíceis. Ai, Há como períodos da vida da gente que são pesados, que são difíceis. E que a gente precisa enfrentar, né? E às vezes é nesse momento até que algumas pessoas aumentam a sua fé. Outras pessoas desfalecem, né? Isso. Então, como é que a pessoa que vive esse tempo de fé, né, tem para enfrentar essa situação? Por que eu estou falando? Na verdade, assim, a pergunta nem é para você, a pergunta é para o Dr. Nassif. Porque, assim, eu vejo que vocês, em particular, têm uma semelhança. Convivem com pessoas que acabam passando por momentos difíceis. Seja lá o pastor que atende em quase todos os momentos. Pessoas celebram casamentos, nascimentos, alegrias, tem muito tempo de alegria. Mas as pessoas muito lhe procuram por causa de um momento de dor. Sim. E muitas vezes as pessoas chegam em você, Dr. Nassif, com tempos de dificuldade, com tempos de doença. Você percebe que a fé faz essas pessoas reagirem de maneira diferente? Com certeza. Eu tenho certeza. A fé faz uma pessoa ser mais otimista, mais alegre, acreditar naquilo que ela tem que enfrentar. Então, essas pessoas que, eu digo assim, sempre assim, esse astral, esse emocional para cima, ele vai dar melhores resultados e com certeza influencia no resultado do tratamento dessa pessoa. Poxa, que legal. Muito bom. E é o que eu disse, né? Nem sempre é fácil. E aí a gente vai ter que aprender a conviver com as coisas que não são tão fáceis e poder ter fé para superá-las. Para superá-las. Mas, e se a minha... Eu separei uma pergunta aqui para o pastor. Vai, e se a minha fé não é tão grande, tá? Mas eu quero viver o que Deus tem para mim? Olha que legal. Então, assim, como que eu faço isso? Muito bom, muito bom. Tem como aumentar a fé? Duas perguntas, né? Duas perguntas em uma. Sim. Vamos lá. Nós temos uma narração na Bíblia de um pai, e é muito curioso isso, porque não são muitos pais, né, que buscam Jesus. Hoje, na nossa realidade, nós percebemos muito as mães buscando, clamando, vivendo a realidade da fé. Mas na Bíblia aparece esse pai. Esse pai, ele busca Jesus e o seu filho tem uma enfermidade que os discípulos não conseguem explicar e não conseguem também lidar com aquela situação. E aí Jesus descendo de uma montanha, junto com mais 3 discípulos, esse pai já imediatamente passa, eu fico imaginando ele passando pela multidão e chegando até Jesus, e Jesus consegue ver o desespero do olhar dele. E aí o Senhor pergunta o que está acontecendo, ele conta aquela situação, e Jesus pergunta: você crê que eu posso fazer algo? Ele fala: me ajude a crer.
Para mim, essa é uma resposta para a minha própria vida, sabe? Existem realmente situações que todos nós enfrentamos. Eu gostaria de chamar isso de situações desérticas, onde nós estamos vivendo deserto, onde não tem abrigo, onde não tem água, onde você só tem aquela luta pela sobrevivência. E nessas situações desérticas, você tem a oportunidade de fechar os olhos e falar: Senhor, o Senhor pode fazer um oásis aparecer aqui na minha frente. Eu não creio, mas me ajuda a crer. Foi exatamente o que esse pai falou: olha, se os seus discípulos não conseguiram, eu fiquei meio na dúvida, eu não sei se é possível, eu não creio, mas me ajuda a crer. E aí, quando a gente encontra essa história da Bíblia, a gente percebe que nas próprias palavras que o Senhor endereça a nós, são como combustível para que a nossa fé, que é pequena, começar a aumentar, sabe? Então, tem como aumentar a fé se nós todos os dias colocarmos esse combustível em nós. Então, existem alguns combustíveis que nós podemos usar para o nosso carro, hoje são variáveis, né? Sim. Mas existe também para a nossa fé, além da palavra de Deus que nós vamos buscar, eu me silenciar, sabe? A oração, geralmente a gente ensina que as pessoas precisam falar com Deus, mas pouco nós falamos que as pessoas precisam se silenciar para ouvir Deus. Para ouvir Deus. Deus continua falando com as pessoas. Mas por que as pessoas não o ouvem? As pessoas não o ouvem porque elas falam mais do que escutam. A boa e velha ansiedade. A boa e velha ansiedade. Então, o Senhor está contando, está falando, o Senhor está ensinando, mas nós estamos falando mais e ouvindo menos. A nossa fé é aumentada, é acrescida quando nós ouvimos a voz de Deus dizendo: não, eu estou contigo. E voltamos lá àquele texto de Hebreus: eu acredito em você. Mesmo que ninguém mais acredite. Eu enviei o meu filho por você, porque eu acredito em você. Que bonito. E vai crescendo. Não, a gente vai plantando e semeando uma fé. A Bíblia fala, né, do grão de mostarda, né? Então é uma semente. A Bíblia mostra, compara a fé a uma semente. Mas você falou sobre momentos desérticos, né? Uhum. Agora vem a pergunta. Opa. Por que é que Deus permite que a gente viva esses momentos de tanta dor, dificuldade? Eu quero pegar um gancho nessa. Okay. Pastor, vou pegar agora para saúde, para doença, para situações que eu vivo no meu dia a dia. Uhum. Então, por exemplo, eu, nessa mesma pergunta da Manu, eu vou dar um exemplo assim. Eu fiz uma cirurgia. Tá. A cirurgia transcorreu da melhor maneira possível. A expectativa é de uma evolução muito boa. Por que às vezes, e a gente pode às vezes nem encontrar assim aquela explicação, por que às vezes a evolução não é aquela que a gente espera, e a gente tem uma situação crítica e, como a Manu disse, vivemos aquele período acinzentado naquele momento. Por Sim. Porque como que a gente deve interpretar isso, explicar isso? Sim. Nossa, boas perguntas, na verdade, muito boas. E são perguntas que eu geralmente gosto de responder porque elas fazem muito sentido para mim quando eu estou em algum momento desse, ou num momento desértico, ou mesmo enfrentando alguma enfermidade, alguma situação. Eu acredito que esses momentos que nós vivemos de enfrentamento, ou com a saúde, enfrentamento espiritual, emocional, financeiro, dentro da nossa família, em outros ambientes, esses momentos de enfrentamento, na verdade, são momentos onde nós aprendemos muito. Primeiro aprendizado que a gente tem nesse momento, que a vida não nos pertence. Logo, se a vida não nos pertence, essas questões que envolvem sofrimento, que envolvem angústia, que envolvem situações adversas que nós não gostamos de viver, elas são a nossa tendência. Por causa de toda a nossa inclinação para as coisas ruins, a nossa tendência geralmente é estar em falência.
O nosso próprio corpo nos dá esses sinais, né? Todo dia as nossas células vão envelhecendo mais. Nós vamos desacelerando a nossa mentalidade, a nossa capacidade de aprendizado, até a nossa capacidade de adaptação começa a mudar, porque nós estamos em constante falência. É como se nós estivéssemos correndo numa direção, numa velocidade assustadora em direção à morte. E a Bíblia vai dizer isso, na verdade. Romanos capítulo 8 diz que todos os dias nós somos entregues à morte. Mas por que nós não morremos? Eu acho que essa que é a grande questão. Por que nós não morremos? Nós não morremos porque todos os dias nós temos a oportunidade de viver pela fé. Então essas situações que se apresentam, que tocam no nosso corpo, que tocam na nossa alma, que tocam na nossa família, que tocam nas esferas onde nós estamos inseridos, na verdade, são oportunidades que nós temos de manifestar a nossa fé. A doutora Nassif, você sabe que quando eu fui aluna do pastor Adoniran, ele dava como trabalho de conclusão de curso preparar uma pregação em 5 minutos. É verdade. E não foi nada fácil para mim, porque eu não sou boa nisso. Eu não sou boa em diminuir o tempo ali. E aí, quando a gente conversa com uma pessoa assim, o tempo estoura, né? Então, eu sou obrigada a lhe dizer que nosso tempo também acabou. Infelizmente. E que nós vamos lhe receber muitas vezes, que nós desejamos que esse convite seja aceito muito mais vezes, porque é muito gostoso falar sobre esse assunto, é muito gostoso lhe receber. E, pastor, já agradecendo, né, eu quero dizer que eu sempre encerro com um versículo. O nosso podcast, eu sempre trago um versículo para quem nos assiste. Mas hoje, já que nós estamos aqui, eu quero lhe dar a oportunidade e também sugar um pouquinho mais para que você nos dê uma palavra. Muito legal. Eu gostaria de encerrar, então, com esse versículo de Hebreus 11:6, que nós mencionamos bastante. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, não é a religiosidade que agrada. Não é o que nós estamos fazendo ou deixando de fazer. É como nós vivemos a vida. E nós vivemos a vida pela fé. Amém. Muito obrigada pela sua presença. Que seja a primeira de muitas. Pastor, eu que agradeço. Foi muito gratificante te receber aqui. Eu tinha certeza que todos nós sairíamos daqui enriquecidos. E eu fico muito feliz e vamos sim te convidar várias vezes para vir aqui, porque isso que é possível ser transmitido para os nossos ouvintes, que nós podemos usar todos esses ensinamentos também pensando na saúde, pensando numa vida melhor em todos os sentidos. E é o que a gente se propôs a fazer aqui, não é, Manu? No nosso Como Vai Você. Eu te agradeço muito. Foi muito, muito, muito bom. Muito obrigado. Bom. Obrigada também você que nos acompanhou até aqui. Fique conosco sempre, todas as semanas a gente posta lá um episódio novo de Como Vai Você. E é muito bom ter a sua presença conosco. Muito obrigada. Até semana que vem.